Tem música que a gente escuta e tem música que parece escutar a gente. Essa canção fala de uma geração que aprendeu a sorrir em público, mas que está desabando em silêncio. Uma geração que aprendeu a aparecer, mas desaprendeu a permanecer. Aprendeu a postar, aprendeu a editar, aprendeu a performar, aprendeu a dizer tá tudo bem, mas não sabe mais o que fazer quando fecha a porta do quarto, quando o celular silencia e quando a alma começa a pedir socorro. E talvez essa música não esteja falando só dos jovens, do mundo ou dos outros. Talvez ela esteja falando de mim, talvez ela esteja falando de você. E hoje eu quero inaugurar uma série aqui no canal chamada Canções que Revelam a Alma. Não vai ser um react, eu não quero apenas dizer se eu gostei ou não gostei da música. Eu quero olhar para o que essa canção denuncia, cura e desperta. E a pergunta desse vídeo é: o que é que essa música cristã revela sobre uma geração ansiosa, performática, triste e com saudade do primeiro amor? E fica comigo até o final porque eu vou cantar um pequeno trecho dessa canção, não como uma performance, mas como uma oração de retorno. E o detalhe mais forte é esse aqui: a canção, ela não começa acusando uma geração, ela começa como uma oração, e isso muda tudo. A primeira coisa que me chama a atenção nessa música é que ela não começa apontando o dedo. Ela não começa dizendo: olha como essa geração tá perdida, olha como as pessoas estão frias, olha como o mundo tá horrível. Ela começa em outro lugar. Ela começa com alguém se colocando diante de Deus, alguém pedindo perdão, alguém reconhecendo que a mente está um turbilhão, alguém dizendo em outras palavras: Senhor, tem algo bagunçado aqui dentro. E isso é muito importante, porque é fácil falar da geração como se o problema estivesse sempre fora de nós. É fácil dizer: essa geração tá perdida, as redes sociais estragaram tudo, as amizades estão vazias, as pessoas só vivem em celular, o mundo tá invertido. Mas essa canção, ela começa com uma confissão. Meu Abba, nessa oração, preciso te pedir perdão. Acalma o meu coração e tira da minha mente o turbilhão. Meu Abba, quero te falar, preciso aqui desabafar. Inverteram seus valores, estão cometendo horrores. E talvez esse seja o primeiro ensino espiritual aqui. Quem quer discernir a geração precisa começar em oração, não em arrogância. Porque se eu olho para minha geração apenas com superioridade, eu viro juiz. Mas se eu olho em oração, eu viro intercessor. E existe uma diferença enorme entre criticar uma geração e chorar por ela, entre condenar uma geração e clamar por ela, entre apontar o dedo e dizer: Senhor, começa em mim. Talvez seja por isso que essa música toca tanta gente, porque ela não é só denúncia, ela é desabafo, ela é pedido, ela é confissão, ela é o retrato de uma geração com muita informação, mas com pouca paz, muito estímulo, mas pouco silêncio, muito conteúdo, mas pouca presença, muita legenda bonita, mas pouco coração sincera. E antes de perguntar o que é que aconteceu com essa geração, talvez a pergunta precise ser: o que é que está fazendo um turbilhão dentro de mim? É ansiedade? É a comparação? É culpa? É excesso de tela? É medo de ficar para trás? É falta de oração? É uma vida espiritual cheia de aparência e pouca intimidade com Deus? Porque a canção, ela não diz: olhe para Ele. Ela parece dizer assim: Senhor, olha para nós. E isso é muito mais profundo. Mas tem uma imagem nessa música que parece descrever perfeitamente a nossa era de redes sociais. Uma geração que sorri diante das luzes, mas sofre quando ninguém vê. Essa talvez seja a parte mais forte da música, porque ela encosta numa ferida moderna. A nossa geração, ela aprendeu a performar felicidade. Se você abrir as redes sociais, a gente percebe nitidamente isso. A gente sabe escolher ângulo, sabe escolher filtro, sabe postar frase bonita, sabe mostrar o prato, sabe mostrar o look, sabe mostrar a rotina, sabe mostrar até o devocional bem enquadrado. Mas nem sempre sabe lidar com o quarto escuro, com a ansiedade que ninguém vê, com a culpa que não vira legenda, com a solidão que não cabe no story, com a sensação de estar diante de Deus mesmo parecendo bem por fora. E aqui
Tem uma frase que resume esse bloco. A geração que aprendeu a sorrir para a câmera desaprendeu a chorar diante de Deus. E isso é forte, porque não é romantizar sofrimento, não é dizer que chorar é bonito, mas existe uma diferença entre vulnerabilidade diante de Deus e performance diante das pessoas. A performance, ela tenta parecer bem. A oração permite estar verdadeiro. A performance edita. A presença revela. A performance pede aplauso. A presença pede cura. Talvez muita gente esteja cansada porque vive tentando sustentar uma imagem que a alma não aguenta mais carregar. Aparece inteira, mas por dentro está quebrada, fragmentada. Tem muita conexão online, mas pouca comunhão real. Tem muita curtida, mas pouca escuta real. Tem muito conteúdo cristão salvo, mas pouco secreto com Deus. E eu não tô demonizando a rede social. Eu uso a rede social. Você usa a rede social. O problema não é a ferramenta. O problema é quando a ferramenta vira palco de uma vida que por dentro tá sem altar. Essa é a diferença. O palco ele mostra, o altar ele transforma. E talvez essa canção esteja dizendo: tem muita gente vivendo de palco, mas precisando voltar para o altar. Só que essa tristeza escondida, ela não nasce do nada. Ela nasce quando a gente começa a perder referência, quando todo mundo fala alto, mas quase ninguém escuta Deus. A música ela também toca em uma coisa que é muito sensível, a inversão de valores. Isso está muito forte no presente momento que estamos vivendo. Não é apenas dizer, o mundo está perdido. Essa frase é fácil demais. A pergunta mais profunda é, quem está formando a nossa consciência? Porque toda geração, ela é discipulada por alguma coisa. Pode ser pela palavra de Deus, pode ser pela cultura, pode ser pelo algoritmo, pode ser pela comparação social, pode ser pela ferida, pode ser pelo desejo, pode ser pela opinião pública, pode ser pelo medo de ficar de fora, pode ser pela necessidade de pertencer. A pergunta é, quem é que está nos ensinando o que é certo, desejável, bonito, aceitável e importante? Porque quando a geração perde a referência, qualquer voz alta vai começar a parecer verdade. Isso é muito perigoso, porque hoje existem muitas vozes altas. O algoritmo ele grita, a cultura grita, a estética grita, a pressão grita, a pressa grita, a comparação grita, a opinião dos outros grita, a ansiedade grita, o consumo exagerado grita. E no meio de tanto grito, a voz de Deus parece baixa demais. Mas talvez ela não esteja baixa. Talvez a nossa alma esteja barulhenta demais. E aqui tem uma frase importante. O problema não é ouvir pessoas sábias. O problema é silenciar Deus enquanto todo mundo fala. Buscar ajuda não é falta de fé. Ouvir profissionais não é pecado. Estudar, procurar conselho, conversar com gente sábia, cuidar da saúde mental, tudo isso pode ser bênção. O problema é quando qualquer voz ocupa o lugar da voz de Deus dentro de nós. A nossa geração está acostumada a ouvir especialistas, escuta influenciadores, escuta cortes de podcasts, escuta tendências, escuta opiniões, escuta diagnóstico, mas nem sempre se senta em silêncio para conversar com Deus e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor está tentando tratar em mim? Que caminho que eu estou evitando? Que verdade que eu não quero encarar? Que obediência eu estou adiando? A gente quer resposta rápida. Deus muitas vezes nos chama para processos profundos. A gente está buscando alívio imediato. Deus muitas vezes nos chama para transformação. A gente quer que o conselho confirme a nossa vontade. Deus muitas vezes nos dá a direção que confronta o nosso coração e que dói. E talvez é por isso que seja tão fácil escolher outras vozes que nos acariciam, que não doem. Porque algumas dessas vozes aliviam sem confrontar a gente. Mas a voz de Deus cura confrontando, restaura revelando, ama corrigindo, chama pelo nome, isso dói. E pergunta onde é que você está. E tem uma parte ainda mais desconfortável nessa música. Ela mostra que nem toda companhia cura a solidão. Às vezes, algumas amizades só distraem a dor. A música também fala de uma sensação de deslocamento, como se certas amizades, certas brincadeiras, certas conversas e certos ambientes já não trouxessem paz.
Isso é muito real. Existe um momento na vida espiritual em que algumas coisas perdem o gosto. Não porque você ficou superior, não porque você agora é melhor do que os outros, não porque você é melhor do que ninguém, mas porque Deus começa a mudar a sua fome. E quando Deus muda a sua fome, algumas distrações perdem força. Você começa a perceber que nem toda companhia é comunhão, que nem toda roda cheia significa alma acompanhada, nem todo riso traz paz, nem toda conversa edifica, nem todo grupo que diverte também sustenta. E aqui tem uma frase forte: tem amizade que distrai, mas não sustenta. Isso não significa desprezar pessoas, não significa viver isolado, não significa se achar mais santo que todo mundo. Significa discernir ambiente, porque tem lugar que parece leve, mas te esvazia. Tem conversa que parece engraçada, mas te suja por dentro. Tem grupo que parece divertido, mas te puxa para longe de quem você realmente está tentando se tornar. E uma pessoa que está tentando voltar ao primeiro amor precisa observar com quem está caminhando. Porque hábitos não são formados apenas pela força de vontade, eles também são formados pelo ambiente. E pessoas fazem parte do ambiente. Você pode até querer uma vida espiritual profunda, mas se tudo ao teu redor está te treinando para a superficialidade, sua caminhada fica mais pesada. Então, talvez a pergunta seja: as minhas amizades me aproximam ou me afastam do primeiro amor? Quem caminha comigo me ajuda a lembrar de Deus ou está me ajudando a esquecer Deus? Me ajuda a ser mais verdadeiro ou mais performático? Me ajuda a voltar ou me empurra mais para anestesia? Às vezes, quando certas coisas perdem o gosto, não é tristeza, é Deus reorganizando seus afetos. Mas talvez o diagnóstico mais forte dessa canção seja o seguinte: o primeiro amor não morre de repente, ele vai sendo fado aos poucos. A música fala de uma geração marcada por tristeza, dor e perda de fervor. E esse talvez seja um dos diagnósticos mais sérios, porque muita gente imagina que esfriar espiritualmente acontece de repente, mas geralmente não é assim. Ninguém acorda um dia dizendo assim: hoje eu vou perder meu primeiro amor. Normalmente acontece aos poucos. É aquela oração que você adiou, uma Bíblia fechada, um culto sem presença, uma consciência abafada, uma escolha justificada, uma distração alimentada, uma pequena desobediência normalizada, um cansaço não cuidado, um dia sem oração, depois 2, depois uma semana, e depois você já nem sente falta. E essa é a parte perigosa. Não é só esfriar, é se acostumar com a frieza. O primeiro amor raramente morre de repente, ele vai sendo abafado por pequenas distrações, aceitas todos os dias. Essa frase precisa doer um pouco, mas precisa curar também, porque a perda de fervor muitas vezes não começa com rebeldia escancarada, começa com anestesia. Você não nega a Deus, você só adia, não abandona a fé, só deixa para depois. Não rejeita a oração, só nunca encontra tempo. Não diz que a Bíblia não importa, só não abre a Bíblia. Não diz que o primeiro amor acabou, só vive como se ele não fosse prioridade. E quando você percebe, está funcionando espiritualmente no modo automático. Ainda sabe a linguagem, ainda conhece as músicas, ainda conhece os códigos, ainda sabe até o que dizer, mas por dentro perdeu o fogo. E aqui eu preciso dizer uma coisa com muito cuidado. Se você percebeu isso, não transforme essa sua percepção em mais culpa, transforme em retorno. Porque perceber a frieza já pode ser sinal de que Deus ainda está incomodando você. O perigo maior é não sentir incômodo algum. Então, se essa música te incomoda, talvez isso seja graça. Talvez Deus esteja usando esse incômodo como convite, não para te esmagar, mas para te chamar de volta. E é aqui que a canção muda de peso. Ela não termina apenas denunciando uma geração, ela aponta para um clamor: voltar ao primeiro amor. Mas o que é que significa isso na prática? Voltar ao primeiro amor é uma expressão forte, mas pode ser mal compreendida. Muita gente acha que voltar ao primeiro amor é voltar a sentir exatamente o que sentia antes, a mesma emoção, o mesmo arrepio, a mesma fase, a mesma intensidade, aquele fogo. Mas voltar ao primeiro amor talvez não seja voltar no tempo, talvez seja voltar ao centro. Voltar ao primeiro amor não é apenas sentir arrepios de novo, é recolocar a Deus no centro, é reorganizar prioridades, é parar de viver uma fé movida por ambiente, evento, música ou emoção. É voltar ao lugar em que Deus não é acessório da rotina, é fundamento, fonte, direção, presença, primeiro. Não no discurso, na prática.
Porque dá para cantar sobre primeiro amor e continuar entregando a primeira atenção ao celular. Dá para dizer que Deus é prioridade e não dá a ele nem o silêncio do começo do dia. Dá para conhecer as palavras certas e ainda estar distante no secreto. Então, voltar ao primeiro amor precisa descer para sua rotina. E aqui entra a identidade deste canal. Porque fé na prática não é apenas falar bonito e sobre Deus, é construir pequenos hábitos que devolvem Deus ao centro da vida real. Não ao centro da frase, ao centro da agenda, da mente, da atenção, das decisões, das amizades, do descanso, da mesa, do celular, do quarto escuro. Voltar ao primeiro amor pode começar pequeno, com 1 minuto de oração sincera, com uma confissão honesta, com uma escolha de desligar uma distração, com uma leitura curta da palavra, com um pedido de perdão, com uma conversa que você precisa ter, com a decisão de parar de alimentar aquilo que está matando o seu fervor, com uma frase simples: Deus, eu voltei. Não uma volta espetacular, uma volta verdadeira. Agora, se esse vídeo ficar só bonito, ele emociona hoje e vai evaporar amanhã. Então, vamos transformar essa canção em prática. Existe uma forma prática da gente voltar ao primeiro amor na vida real. Como? Não é num momento emocional, não é só na segunda-feira, no celular, na rotina, nas escolhas pequenas. Com um sistema. É o ambiente facilitando ou dificultando a sua volta. Se o teu ambiente está só alimentando distração, comparação, ruído e performance, vai ser difícil cultivar presença. Então você vai começar reduzindo as vozes que abafam Deus. Uma prática simples aqui: deixa a Bíblia visível, coloca o celular longe da cama, silencie notificações que não precisam existir, escolha um horário curto sem redes sociais, tenha uma música cristã que te leve à oração, não apenas à emoção. Escreva uma frase em algum lugar visível, por exemplo: antes do barulho, presença. Ou então, voltar ao primeiro amor começa hoje. Ou Deus, eu voltei. Sistema é você preparar o ambiente para te lembrar a sua alma do caminho de volta. Rotina. Rotina é onde esse retorno vai entrar. Nada de você dizer assim: eu vou voltar para Deus qualquer dia. Não, não, não. Qualquer dia é um lugar onde muitos hábitos morrem usando roupa bonita. Escolha um momento simples, depois de acordar, antes do celular, eu vou dizer: Deus, eu voltei. Ou então, depois de escovar os dentes, vou orar por 1 minuto. Ou então, antes de dormir, eu vou perguntar: o que é que afastou meu coração de Deus hoje? Durante uma refeição da semana, eu vou ficar sem tela e agradecer. Antes de ouvir mil vozes, eu vou ouvir a palavra de Deus por alguns minutos. Não complique. A rotina precisa ser repetível, não teatral. Com repetição, o retorno começa a virar identidade, começa a virar hábito, e você deixa de ser alguém que só volta quando está emocionado e começa a ser alguém que retorna todos os dias, mesmo pequeno, mesmo cansado, mesmo sem sentir tudo, mesmo depois de falhar. Porque maturidade espiritual não é nunca cair, é aprender a voltar mais rápido. E talvez a nossa geração precise disso, não de mais performance religiosa, mas de mais retorno sincero, menos aparência, mais presença, menos palco, mais altar, menos ruído, mais escuta, menos flash, mais secreto com Deus. E talvez por isso eu não consiga terminar esse vídeo só falando, porque essa canção não pede só análise, ela pede resposta. Talvez essa música ela tenha me tocado porque ela não termina apenas denunciando uma geração, ela termina clamando por retorno. Ela pede perdão, pede amor, pede ensino, pede volta. E eu acho que essa é a postura certa. Quando a gente percebe que uma geração está ferida, a resposta não deveria ser apenas crítica, deveria ser intercessão. Deveria ser intercessão por essas pessoas. Quem enxerga a dor da geração não deveria apenas apontar, deveria clamar. Porque talvez o que a nossa geração mais precise não seja de mais uma acusação, mas de um caminho de volta. Então, eu queria cantar um pequeno trecho dessa canção agora, não como performance, mas como uma oração, como se fosse uma resposta simples: Senhor, ajuda a nossa geração a voltar. A minha geração precisa do teu perdão, precisa do teu amor. Então nos ensina a perdoar, nos ensina a te amar, nos ajude a voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
primeiro amor. Que essa não seja apenas uma música que a gente ouve, que seja uma oração que a gente vive, porque não adianta cantar sobre o primeiro amor e continuar entregando o coração ao automático. Não adianta se emocionar com a letra e não mudar nenhuma prática. Não adianta chorar com a canção e continuar alimentando os mesmos ruídos que nos afastam de Deus. Então, se esse vídeo falou com você, comece simples. Hoje, não amanhã, hoje, faça um minuto de retorno, diga: Deus, eu voltei. Pergunte o que é que tem afastado o meu coração do primeiro amor. Depois dê um pequeno passo. Desligue uma distração, peça perdão, abra a palavra, ore com sinceridade, procure comunhão verdadeira. Afaste-se de uma voz que te afasta de Deus. Volte ao secreto, porque a nossa geração ela não precisa apenas aprender a sorrir diante das luzes, ela precisa reaprender a encontrar Deus no quarto escuro, no secreto, no silêncio, sem plateia, sem performance, sem filtro, sem legenda. Só verdade, só presença, só retorno. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal, porque aqui a gente conversa sobre hábitos simples, fé prática e clareza mental para quem está cansado de viver no automático. E escreva aqui nos comentários: Deus nos ajuda, me ajuda a voltar ao primeiro amor. Talvez esse comentário seja mais do que uma interação, talvez seja uma oração. E também me conta qual parte mais te confrontou: a performance, o turbilhão mental, as amizades que destroem, a perda do fervor ou o excesso de vozes. Por hoje é só. Nos vemos por aí em breve. Tchau, tchau.